Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro falando, retornando com o nosso curso de Química Inorgânica. Nós, na última aula, falamos sobre a teoria do orbital molecular aplicada aos complexos metálicos, os complexos envolvendo metais de transição. Nós paramos exatamente neste ponto, onde nós obtivemos o diagrama de orbitais moleculares para esse complexo aqui, o hexaamino-cobalto 3. Então, nós vimos como desenhar esse diagrama passo a passo. Foi uma aula que eu achei bastante legal de fazer. E é uma aula que eu fiz com muita calma, né? Fomos passo a passo montando esse diagrama juntos, vendo cada detalhe. Mas eu quero lembrar que naquela ocasião nós consideramos somente orbitais dos ligantes e dos ligantes em si, de uma forma geral, aquelas combinações dos orbitais dos ligantes que tinham simetria sigma local. Simetria sigma. Então tem-se que pensar no eixo metal-ligante. Analisar cada uma dessas ligações individualmente. Então, nós temos 6 moléculas de amônia coordenando o centro metálico de cobalto 3. Então, nós temos que olhar para as 6 ligações. Então, analisando cada uma das ligações, cada uma das interações daquele par de elétrons livre que o nitrogênio tem para complexar o cobalto, nós só consideramos aqueles orbitais do ligante que tinham simetria sigma com relação ao eixo metal-ligante, simetria sigma local, certo? Hoje nós vamos dar um passo além e levar em conta também os orbitais do ligante que têm simetria π com relação ao eixo metal-ligante. Então, nós vimos nas aulas anteriores, né, montamos esse diagrama em sua forma como está aqui. Nós vimos que nós temos esses conjuntos de orbitais e as suas respectivas simetrias. Então, nós temos esse conjunto triplamente degenerado, chamado de T1U, isso aqui do metal, né? Aqui na esquerda nós temos os orbitais de simetria adaptada para o metal, e desse lado direito aqui nós colocamos os ligantes. Então nós temos esse conjunto com simetria T1U, nós temos esse orbital aqui com simetria A1G, e nós temos esses 5 orbitais aqui. Sendo que esses 5 orbitais eles são divididos em dois conjuntos, o conjunto EG e o conjunto T2G, sendo o conjunto EG duplamente degenerado e o conjunto T2G triplamente degenerado. Quando a gente olha para os orbitais dos ligantes, nós temos orbitais de simetria G, nós temos orbitais de simetria T1U, nós temos orbitais de simetria A1G. Porém, nós não temos orbitais do ligante, aqui orbitais para os ligantes, com simetria T2G. Por isso, esse grupo, esse conjunto de orbitais do metal com simetria T2G, ele ficou aqui como um orbital, como um conjunto de orbitais não ligante. Por que não ligante? Não tinha ninguém de simetria adequada lá nos ligantes para combinar com ele, certo? Nós vimos exatamente até esse ponto, nós vimos como distribuir os elétrons, né? Fizemos tudo passo a passo, e hoje nós vamos ver situações onde os ligantes têm orbitais de simetria T2G. Portanto, uma simetria adequada para que esses orbitais não ligantes do centro metálico passem a formar orbitais ligantes e antiligantes. Da mesma forma que nós consideramos aqui para o caso sigma somente. Nós vamos, a partir de hoje, a partir de agora, também considerar
os orbitais de simetria T2G dos ligantes. É bom lembrar que nem todos os ligantes possuem esses orbitais de simetria T2G, tá? Então, nem todos os ligantes têm a capacidade de formar ligações π com o centro metálico, certo, pessoal? Nós vamos começar a falar disso a partir de agora. Lá, já que a gente está falando, então, eu mencionei anteriormente o ligante amônia. Todo mundo conhece a estrutura piramidal, certo? Os três hidrogênios e o nitrogênio. Eu vou apresentar os orbitais moleculares da amônia, então. Quando eu seleciono aqui o primeiro orbital molecular, veja que ele está basicamente localizado no nitrogênio, certo? A imagem, como está colocada aqui, ela não mostra nenhuma contribuição por parte dos hidrogênios. Então, esse orbital, o primeiro orbital que eu selecionei aqui, chamado de alfa 1, eu não se preocupe com o nome, o software que usa esse tipo de nomenclatura, tá? Poderia ser qualquer outro nome, não importa. Mas aqui eu não tenho nenhuma contribuição dos hidrogênios, certo? E nós temos que a contribuição para esse orbital molecular é devido principalmente ao nitrogênio. Basicamente, o orbital está localizado em cima do nitrogênio, certo? Aí, selecionando os demais, olha só que interessante. Isso é uma coisa que eu já disse nas aulas anteriores, mas não custa repetir, né? Orbitais moleculares normalmente são entidades deslocalizadas. Então, esse segundo orbital molecular, chamado alfa 2 aqui pelo software, ele é um orbital que se espalha por toda a molécula. Tá? Então, nós temos aqui nitidamente contribuição do nitrogênio e dos três hidrogênios, formando esse orbital molecular que se espalha por toda a molécula, é um orbital molecular deslocalizado, certo? Selecionando o próximo. E lembrando, aqui nós temos só um sinal, né, para a função de onda. Então, essa função, esse orbital, só tem um sinal, né? Não há partes positivas e negativas, certo? Então, quando eu vou para esse aqui, eu já tenho uma parte do orbital é positiva e a outra parte é negativa. O orbital é uma função. Sendo uma função, pode ter sinal positivo ou sinal negativo. Tá aí o orbital molecular deslocalizado por toda a molécula também, certo? A gente vê aí que parte desse orbital, quem contribui principalmente, né, o resultado final, né, esse orbital está, a fase em azul aqui está localizada em dois hidrogênios e passando aqui por parte do nitrogênio. Já a outra parte, o lado, vamos dizer que esse é o lado positivo, esse é o lado negativo da função. Então, se o vermelho for a parte negativa da função, nós temos que quem está contribuindo esse hidrogênio e parte aqui do nitrogênio, certo? E aí eu posso continuar, né? Veja que aqui esse orbital é bastante semelhante ao anterior, só houve uma rotação, né? A diferença de um para o outro é só uma rotação. Provavelmente são orbitais degenerados, têm a mesma energia. Seguindo aqui, ó, esse aqui é o nosso cara. Esse é o orbital de interesse, esse que eu quero comentar neste momento. Veja que é um orbital também que tem uma região positiva e uma região negativa, tá? A região, se eu considerar que azul é o positivo, tá? Estou chutando aqui, estou supondo que o azul é positivo, então nós temos as contribuições dos hidrogênios. Esse orbital tem uma participação dos hidrogênios, essa região positiva. A região negativa aqui nós temos uma participação ali do nitrogênio, tá? Também é um orbital deslocalizado, se estende por toda a molécula. E o que nós temos aqui? Ó, HOMO,
Já falamos disso anteriormente, revisando. HOMO, orbital molecular ocupado de energia mais alta, certo? Por que que eu estou dizendo que esse é o nosso cara, que esse é o orbital que eu quero analisar, quero conversar com vocês sobre ele? Porque esse orbital, note o seguinte: se eu girar a molécula e imaginar que aqui eu tenho um centro metálico, tá? Imagina que aqui eu tenho um centro metálico, o cobalto 3, tá? E essa parte aqui do orbital do HOMO pode interagir com um orbital que esteja no centro metálico, tá? Então nós temos que esse orbital aqui da amônia, com relação ao eixo metal ligante, tem simetria o quê? Vou deixar a molécula rodando aqui para vocês visualizarem melhor. Qual é a simetria com relação ao eixo metal ligante, imaginando que o metal esteja aqui. Qual é a simetria? Simetria cilíndrica ao redor do eixo de ligação. Eu giro esse orbital. Ele tem uma certa simetria cilíndrica com relação ao eixo metal ligante. Tá? Então, esse orbital tem simetria local com relação ao eixo metal ligante, simetria sigma. Então, senhores, esse orbital aqui, ó, essa parte do orbital é que interage, é que sobrepõe com o orbital do centro metálico, tá? Para formar aquela ligação sigma, a ligação entre o par de elétrons que a gente diz que está mais localizado ali em cima do nitrogênio, vai complexar, vai fazer a ligação coordenada com o centro metálico. Então, esse orbital aqui, apesar da gente não ter ainda visto a forma dele nas aulas anteriores, nós construímos o diagrama de orbitais moleculares e usamos esse orbital, tá? E das 6 moléculas, né, das 6 moléculas de amônia, para construir os orbitais moleculares, levando em conta apenas as interações sigma, tá? Os orbitais sigma, as combinações que resultem em simetria sigma com relação ao eixo metal ligante, chamado de simetria local, certo? Então, tem-se que imaginar que as 6 moléculas de amônia estão usando esses orbitais para fazer as ligações com o centro metálico, tá? É mais ou menos por aí a ideia. Aí eu posso olhar aqui os demais, ó, o LUMO. Aí eu te pergunto, esse orbital aqui poderia complexar o centro metálico? É uma boa pergunta para a prova. Ó, pode ou não pode? A resposta é não. LUMO é o orbital molecular desocupado de energia mais baixa. Então esse orbital está vazio, não tem elétron. Tá? É um estado eletrônico possível para a molécula, tá? Mas não tem elétron. Então não tem como a amônia fazer a ligação coordenada com o centro metálico de cobalto usando esse orbital, porque não tem elétron. Agora, o centro metálico, será que pode mandar elétrons para esse orbital? Sim, esse orbital está vazio, mas deixa para frente. Depois a gente fala sobre isso. Isso é conhecido como backbond, ou retrodoação, ou ainda retroligação, certo? Aqui tem outro LUMO, ó, LUMO mais um, já é um LUMO de energia mais alta do que o anterior, também está vazio, certo? Isso aqui também é outro orbital que está vazio, tá? E assim por diante. Então, eu queria destacar a importância desse orbital aqui. É o HOMO da amônia. Então, é esse orbital que a amônia usa para fazer as ligações coordenadas com o centro metálico, tá? Para formar depois os orbitais moleculares que a gente tem discutido. Olha, eu gostaria muito que vocês entendessem esses detalhes. Esse é um tópico extremamente complicado, complexo para um primeiro contato, tá? Então, aquele orbital que eu mostrei antes para vocês, está aqui ele. Esse orbital da amônia, certo? Já vimos que ele tem a simetria sigma adequada para complexar o centro metálico. Veja que esse orbital ele é meio, tem uma forma um tanto quanto estranha, aparentemente, né? E aí essa imagem aqui que vocês já viram no livro do Atkins. Eu já mostrei essa imagem anteriormente.
Veja que aqui esses orbitais dos ligantes, eles estão colocados aqui de uma forma mais simplificada, né? Olha só como é que é aqui o formato do orbital. E aí o Atkins, assim como qualquer livro, né, coloca de uma forma mais didática, né, uma forma menos assustadora para a gente olhar. Aí ele coloca aqui só as bolinhas, tá vendo? Então esse orbital aqui, que tem esse formato, um tanto quanto mais complexo, aí o que que o livro faz? Coloca só a bolinha aqui para ficar mais fácil, né? Menos assustador da gente olhar. Então veja, o que era lá, na realidade, algo mais complexo, aqui eles colocam só em formato de bolinha. Então, o que que são essas bolinhas aqui? É uma combinação, tá? Pega todos aqueles orbitais da amônia, por exemplo, tá? E combina todos eles, certo? Até uma cor só. Por quê? Porque ele pegou, usando lá nos coeficientes das combinações lineares, usando o mesmo sinal na combinação linear para todos os coeficientes, certo? E aqui ele só pegou duas moléculas de amônia, por exemplo, tá? Pegou só duas moléculas de amônia. Aí a combinação vai envolver então os dois orbitais, um de cada amônia, sendo que o coeficiente para um orbital de uma das amônias é positivo e o outro coeficiente é negativo, tá? Aqui é a mesma coisa, só que trocou as amônias. Essas amônias aqui eram as amônias axiais, agora aqui eu tenho duas amônias equatoriais. Aqui eu continuo tendo duas equatoriais, porém numa posição diferente, né? Na esfera de coordenação do centro metálico, né? No ambiente de coordenação do centro metálico, certo? E aqui a mesma coisa. Continua valendo o que eu falei anteriormente, com a diferença de que agora aqui eu tenho que os coeficientes têm valores diferentes. Aqui as bolinhas eram todas do mesmo tamanho, né? Os orbitais eram do mesmo tamanho, indicando que os coeficientes tinham o mesmo valor. Certo? Agora aqui eu tenho para dois orbitais que esses coeficientes têm um valor maior, ou seja, uma contribuição maior no orbital, e esses quatro orbitais das quatro amônias equatoriais têm um coeficiente menor na combinação linear, tá? E assim por diante, certo? Então isso aí só foi para dar uma clareada na nossa concepção, na nossa visão sobre essas combinações dos orbitais de simetria sigma dos ligantes. Tá bem? Eu sei que o assunto é complexo, né? É abstrato, é complexo, mas eu estou tentando aqui trazer de todas as formas os recursos que eu tenho à minha disposição para mostrar para vocês, para tentar deixar o assunto mais acessível e menos abstrato, certo? De verdade, eu gostaria que você refletisse, que você pausasse esse vídeo, tá? Que voltasse ele se fosse necessário, parasse, pensasse em tudo isso que eu estou te falando, para que você entenda, ok? Esses diagramas de orbitais moleculares, essas interações entre os orbitais dos ligantes e dos centros metálicos. Bom, pessoal, já mostrei para vocês os orbitais da amônia, agora eu vou mostrar os orbitais do centro metálico. Vocês já conhecem, né, esses orbitais do centro metálico, especialmente os orbitais D, que são bastante importantes para a química dos metais de transição. Eu fiz aqui, calculei os orbitais do cobalto, tá? Cobalto 3, na verdade, e vou estar mostrando aqui para vocês alguns desses orbitais. Isso aí tá na cara que é um orbital S, né? Do cobalto, certo? Na cara que é um orbital S, né? Não há dúvidas. Esse aqui, não há dúvidas de que é um orbital o quê? É um orbital P, certo? O outro orbital P e o terceiro orbital P do cobalto, tá? Só estou pegando aqui a camada de valência, né? Tem mais orbitais, né? Os orbitais internos dele, mas o que conta mais para a gente na teoria do orbital molecular, para a química, né? As ligações químicas são os orbitais de valência, certo?
Então tá aí os três orbitais P's. Agora chegamos onde? Nos orbitais D's. Tá aí um orbital D, certo? E eu te pergunto, será que esse é um orbital de simetria T2G ou EG? Te apertei agora? Se eu mostrar os eixos aqui, talvez fique mais fácil para você. Ó, quando eu coloco os eixos coordenados, eu acho que a coisa melhora bastante, né? Aí, o que que nós temos? Nós observamos que os lóbulos deste orbital D aí, do cobalto, não está em cima dos eixos. Portanto, trata-se daquele conjunto triplamente degenerado. Os lóbulos desse orbital, olha só, isso é um lóbulo, isso é outro lóbulo, isso aqui é outro lóbulo, isso aqui é outro lóbulo. Os lóbulos dos orbitais triplamente degenerados do centro metálico, aquele conjunto T2G, os lóbulos ficam entre os eixos cartesianos, como a gente pode notar, certo? Então isso aí é a simetria T2G. Pegando aqui este outro, esse aqui ele está diferente. Ó, vou até comparar o antes com o depois. Veja, lóbulos entre os eixos cartesianos, lóbulos em cima dos eixos cartesianos. Esse aqui trata-se daquele orbital dx² menos y², tá? Os lóbulos estão em cima dos eixos cartesianos, o eixo x e o eixo y, tá? dx² menos y². Portanto, esse aqui trata-se de um orbital de simetria EG, ok? Como nós já vimos anteriormente. E esse outro aqui, ó, tem que girar agora. Note que os lóbulos também estão entre os eixos coordenados. Portanto, simetria T2G. Isso aqui é um daqueles orbitais dxy, dxz, dyz, tá? É um dos três. Aí quem é quem, né? Aí depende como você pode rotular os eixos, né? Não vou fazer isso agora porque não importa, né? O que importa é que nós vamos ter três orbitais desse tipo aí, onde os lóbulos estão entre os eixos cartesianos, simetria T2G. Já falamos bastante sobre isso, né? E esse aqui, lóbulos também entre os eixos. Esse é o terceiro daquele conjunto triplamente degenerado, simetria T2G. E esse aqui, faltava esse aqui, esse é nosso quinto orbital D do centro metálico, né, do cobalto 3, aqui neste caso. Note que os lóbulos estão exatamente, né, nós temos esse lóbulo, os lóbulos vermelhos exatamente em cima desse eixo aqui. Portanto, podemos rotular esse eixo aqui como o eixo Z, tá? Então, aquele orbital mais diferente aquele orbital D um pouco mais diferente que os outros, que é esse que tem dois lóbulos em cima de um eixo e essa rosquinha, né, entre aspas, em volta desses dois lóbulos aqui. Isso aí é o orbital DZ², né? Então esse é o segundo orbital, esse orbital que faltava, a gente mostrar aqui para o cobalto, de simetria EG, beleza? Ótimo, que legal. Tá aí os orbitais do cobalto. E agora, será que a gente conseguiria fazer um cálculo aqui de orbitais moleculares usando esse software aqui para a gente olhar a interação da amônia, pelo menos uma interação, pelo menos uma molécula de amônia interagindo com o centro metálico de cobalto 3, será que é possível? Eu tentei fazer isso, tá? Esses cálculos eles são um tanto quanto pesados, tá? E requer uma certa insistência do operador para ajustar parâmetros. Eu tentei fazer aqui, não funcionou, meu computador não conseguiu rodar esses cálculos. A gente precisa de uma máquina talvez um pouco mais especializada, um software melhor, porque esse é um software mais exploratório, né, com uma interfacezinha gráfica bonita. Então, esse tipo de software aqui ele prima mais por recursos visuais e facilidade do usuário, enquanto que um software mais especializado em cálculo de estrutura eletrônica não foca em aspectos visuais, e sim no grosso do cálculo, né?
Então eu não consegui fazer esse cálculo envolvendo uma molécula de amônia, tá? Porque você vai ter problemas que o cobalto 3 vai estar com a valência não completa, mas eu consegui fazer um cálculo usando o titânio 2 e uma molécula de amônia apenas, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, esse problema de ter só uma molécula de amônia deixa a valência do cobalto incompleta e isso dá problemas para os cálculos orbitais moleculares. Usando o titânio 2, né, é só lembrar, o titânio 2 está mais à esquerda na tabela periódica, tem um número menor de elétrons, tá? O cálculo é um tanto quanto mais simples. Então, eu vou mostrar para vocês na sequência, para a gente ver uma interação do orbital da amônia com o orbital do centro metálico titânio 2. Então, para refrescar a memória, está aqui o, o HOMO da amônia, como nós vimos anteriormente, simetria cilíndrica em relação ao eixo metal-ligante, certo? Se a gente imaginar que o metal está por aqui assim, ó, então a reta que une o metal ao ligante, esse orbital aqui da amônia tem simetria cilíndrica, portanto, apto a formar uma ligação sigma lá com o centro metálico. Então, esse é o orbital que a amônia deve usar, né? Eu estou supondo aqui que ela vai usar esse orbital para fazer a ligação sigma com o centro metálico, certo? Então, vamos lá. Vamos ver se isso vai se confirmar. Aqui, ó. O que eu fiz foi colocar o titânio 2. Titânio 2, estudante de Química Inorgânica tem que saber quantos elétrons desses tem esse centro metálico aqui. Se ele é o titânio 2, não é o titânio, é o titânio 2. Eu estou falando para você que é o titânio 2. Tá? É um sistema com quantos elétrons desses? Isso mesmo, 2 elétrons. Tá? 2 elétrons desses apenas. Enfim, coloquei a amônia aqui perto. Coloquei a amônia aqui perto. Do centro metálico titânio 2, certo? E eu já sei qual desses orbitais aqui é o que eu quero mostrar para vocês, ó. Então, uma boa questão de prova também, ó. Colocar este orbital molecular aí, formado pela interação de um dos orbitais do centro metálico titânio 2 com aquele HOMO que eu já mostrei para vocês anteriormente da amônia. Não esquenta a cabeça com a cor, tá? A cor é o de menos. Se ela é azul, se ela é vermelha, não interessa, tá? O que interessa é que cores diferentes representam sinais diferentes para a função de onda, neste caso orbital molecular. Então nós temos que aquele HOMO da amônia, que a gente já mostrou várias vezes aqui hoje para vocês, interage com o orbital do centro metálico, do titânio 2. Né? Então veja que a interação resulta em um orbital molecular com uma amplitude para este orbital apreciável entre a amônia e o metal. Ou seja, está rolando ligação. Nós temos densidade eletrônica, tá? Só que não é a densidade eletrônica, né? É a função, tá? É o orbital, é a função descrevendo os elétrons participantes dessa ligação, tá? Usando essa função, eu consigo chegar na densidade eletrônica? Consegue, tá? Mas essa é outra história. Mas o que tem que ficar claro para você? Tem que ficar claro que onde você tem função, você tem densidade eletrônica, certo? Então, nós temos densidade eletrônica, nós temos a carga, nós temos o elétron se espalhando pelo complexo como um todo, tá? E nós temos aqui entre o nitrogênio, ou entre a amônia, melhor dizendo, e o titânio, que a função ela não tem uma amplitude desprezível, então tem densidade eletrônica entre titânio e nitrogênio, entre titânio e amônia. Está rolando ligação entre o titânio e a amônia. Aí eu te pergunto, esse orbital aqui, ele é sigma? Como é que você vai me responder isso? Boa questão para a prova, ó.
para a próxima prova de vocês. Como é que eu sei que é sigma? Olha a simetria cilíndrica em torno do eixo metal ligante. Simetria cilíndrica, tá? Então eu rodo este orbital e ele nunca vai mudar de sinal. Entre a função aqui, ela não muda de sinal, tá? Se você olhar entre o eixo metal ligante, a função não muda de sinal. Eu posso rodar aqui à vontade, tá? Isso é simetria cilíndrica em torno do eixo metal ligante, certo? Então, ligação sigma. Agora eu te pergunto, qual é o orbital que o titânio usou para fazer essa ligação com a amônia? Qual é o orbital? Dz quadrado. Tá? É o orbital dz quadrado. O orbital dz quadrado é o que tem o lóbulo aqui, o outro aqui e uma rosquinha, né? Não é rosquinha, né? Não vai sair falando isso por aí, né? Mas tem essa parte que parece uma rosquinha aqui em volta dos dois lóbulos, né? Então o lóbulo que ficava aqui para o titânio, ó, combinou-se de forma construtiva com essa porção aqui do homo da amônia, certo? Com o homo da amônia. Tá aí, ok? Por que tinha que ser o dz quadrado? Porque ele tem simetria adequada, tá? Para fazer o recobrimento, ter o recobrimento, a interação construtiva com o orbital da amônia, certo? Então, essa história toda, essa conversa toda, hoje a gente ia falar de ligação π, né? Íamos falar de ligação π, mas teve toda essa essa discussão nossa, tá? Para que a gente, preparando o terreno para a gente ir para as ligações π, na verdade, tá? Então até agora só deu ligação sigma ainda. Vamos para a ligação π daqui a pouquinho, tá? Para os orbitais moleculares π nos complexos metálicos, certo? Então é um tópico complexo, né? Aqui eu só coloquei uma amônia para fins didáticos, tá? Para fins didáticos. Você não deve esperar que esse complexo aqui exista na natureza, né? Um titânio ligando com uma amônia, provavelmente não, tá? Não sei se talvez numa fase gasosa isso seria possível, mas se você tem um monte de moléculas, tá? Uma solução aquosa, por exemplo, contendo um monte de moléculas de amônia, tá? Ou dentro da própria amônia no estado líquido, por exemplo, tá? Ou você tem independentemente do estado físico, né? Você tiver um monte de moléculas de amônia próximas ao titânio, com certeza mais de uma vai ligar com o titânio, né? E não apenas uma, tá? Talvez se isso aqui tivesse isolado, né? Só essas duas espécies, titânio e amônia, daí sim, não tivesse mais nenhuma outra espécie química próxima, talvez aconteceria de apenas uma amônia complexar, né? Se você só tem uma amônia, vai complexar o titânio, fazer o quê, né? Eu acredito que isso possa acontecer, né? No vácuo, essas duas espécies estando isoladas, né? Estou meio fazendo suposições, mas é uma suposição até que razoável, né? Certo? Vamos adiante. Eu copiei e colei individualmente as imagens por orbital do cobalto, orbital da amônia, o HOMO da amônia. Ah, mas como é que está o cobalto aí agora? Eu copiei separadamente, né? Tinha o cálculo para o cobalto e o cálculo para a amônia. Então eu copiei uma imagem para cada um dos cálculos. Então aqui eu estou com um problema de cores, como vocês podem notar, por isso que eu digo, né? Não se preocupe com a cor, tá? Não esquenta a cabeça com a cor, tá? É só uma questão aí de sinal, mas nós vemos aqui nitidamente que esse orbital e esse aqui podem combinar-se, né, formando aquela interação frontal entre esse e esse. Vai formar dois orbitais de simetria local sigma, só pode gerar um orbital de simetria local sigma, né? Não poderia ser diferente.
Então, combinando esses dois, a gente vê que é factível essa combinação para formar a ligação sigma entre o cobalto e a amônio, né? Tem que ficar ligado aqui, como eu disse, com a questão das cores. Às vezes você faz o cálculo em separado para eles, a cor é uma, quando você faz o cálculo para os dois juntos, aí a cor se inverte e ajusta. Aqui é o caso, a cor está invertida, mas nós temos que ter em mente sempre, né? Isso aí, esse feeling químico, né? Esse feeling de químico, a gente tem isso, seja você químico ou seja você estudante de química, tá? A gente tem esse filho e sabemos que é o nitrogênio, né? Sabemos que é o nitrogênio que vai complexar o cobalto, tá? Aqui na imagem os hidrogênios que ficaram apontando para o cobalto, mas é o nitrogênio que vai complexar o cobalto, certo? Então isso aqui é mais uma tentativa minha de deixar acessível para você, usando recursos visuais para que você possa assimilar melhor um assunto de tamanha complexidade, tá? Então você vai começar do zero, pegar isso aqui para estudar, fazer leitura é mais complicado. Então eu acho que com essas aulas, as videoaulas, esses recursos visuais, vai tornar, vai facilitar um pouco, né, para você assimilar melhor esse tópico da química. Salientando que se eu combinar este orbital com este orbital, vou formar quantos orbitais moleculares? Dois. Se eu estou combinando dois, eu vou formar dois orbitais moleculares. Um vai ser ligante, o outro vai ser antiligante. Tá? Um vai ter energia maior, o outro vai ter energia menor. Esse de energia maior é a combinação antiligante, esse de energia menor é a combinação ligante. Queria agora mostrar, revisitar a molécula de O2 para a gente começar a resgatar e considerar possibilidades de o ligante ter orbitais de simetria π, para combinar-se com aqueles orbitais T2G do centro metálico, lembra? Lá no diagrama de orbitais moleculares. Esses orbitais aqui T2G do centro metálico, quando eu considero somente os orbitais sigma do ligante, esses orbitais aqui eles não têm com quem se combinar. Então eles ficam como orbitais não ligantes, centrados principalmente no centro metálico. Praticamente esses orbitais aqui eles não estão deslocalizados pela molécula, eles estão mais concentrados em cima do centro metálico, como era de se esperar, já que são orbitais não ligantes. Então eu vou revisitar aqui a molécula de O2. Molécula de O2, como a gente deve saber, ela contém orbitais π, tanto π ligante quanto π ligante, evidentemente. E nós temos que resgatar a forma desses orbitais para a gente tentar começar a sondar as possibilidades de interação com o centro metálico, usando esses orbitais π. Só que nós vamos bem passo a passo, bem devagar, tá? Para que todos possam entender e você possa assimilar de forma adequada o assunto. Então, vamos começar aqui. Isso aqui é o clássico, né? Esse orbital sigma, oxigênio ligado com oxigênio, esse é o orbital sigma. Isso aí vem da combinação de um orbital S de cada oxigênio, né? Isso é trivial, inclusive caiu na primeira prova. Isso aqui é um orbital sigma antiligante, vem da combinação destrutiva entre um orbital S de um oxigênio e um orbital S do outro oxigênio, só com sinal trocado. Isso aqui é um sigma ligante, é um orbital P de um oxigênio com orbital P do outro oxigênio, também trivial. Aqui nós já temos um orbital que não é sigma. Deixa eu voltar aqui. Ó, esse é sigma. Se eu girar a molécula, a simetria cilíndrica em torno do eixo de ligação, ela é evidente. Você gira e a função não muda de sinal, né? Tem
um aspecto simétrico com relação ao eixo de ligação, no sentido de que se eu girar o eixo de ligação, o sinal da função não vai mudar. Agora, quando eu venho para esse orbital π, ó, veja, se eu girar em torno do eixo de ligação, você nota prontamente que ó, azul em cima vem para baixo e o vermelho de baixo vem para cima, ou seja, a gente está mudando o sinal da função, o aspecto dela, né, a aparência dela em termos de sinal, quando você faz essa rotação em torno do eixo. Tá? A gente vê a troca de sinal. Né? Não é bem a troca de sinal, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Né? As porções contendo sinais, elas mudam de posição com a rotação. Né? Então veja, se em cima é positivo, embaixo é negativo, eu girar, aí troca. O que era positivo fica negativo, o que era negativo fica positivo. Então é nesse sentido de que eu quero dizer, é nesse sentido de que a função troca de sinal, certo? Mas para trocar a função de sinal mesmo, eu tenho que multiplicar ela por -1, né? Não é o que eu estou fazendo, eu estou apenas girando no espaço e vendo a aparência da função, tá? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então a gente vê que não trata-se de um orbital sigma, e sim um orbital π, e é ligante, porque eu tenho um orbital P neste oxigênio, orbital P nesse outro oxigênio, eles combinam-se, né, lateralmente, diferente do sigma, né, que é frontal. Aqui a combinação o recobrimento é lateral e os orbitais estão em fase, né, mesmo sinal, beleza. A interação é construtiva, orbital π ligante. E nós temos também o orbital π antiligante, tá? Também formado por dois orbitais P. Cada um desses orbitais vem de um oxigênio, só que a fase está trocada. Né? Veja, positivo em cima, negativo em cima, negativo embaixo, positivo embaixo. Entende? As fases estão trocadas, os sinais estão trocados. Então nós temos aqui um recobrimento não favorável, tá? Um recobrimento destrutivo, uma interação destrutiva que leva à formação desse orbital molecular de simetria π e ainda por cima é antiligante, tá? Então reconhecer orbitais π ligante e orbitais π antiligantes é essencial para a gente continuar discutindo os orbitais moleculares nos complexos metálicos, tá? Então, por isso que eu estou indo passo a passo, ok? Agora, eu vou para outra molécula, porque essa molécula aqui, O2, ela é muito simétrica, né? E o O2 não é um ligante relevante para nós aqui neste curso de de química inorgânica, esse curso que nós estamos é, promovendo aqui, tá? O O2 é um ligante, tá? Ele tem muita relevância, não há dúvidas para a química de coordenação, mas não neste contexto, não nessa etapa do nosso curso, tá? Você vai ver um pouco sobre química bioinorgânica. Vou recomendar os materiais que você deve estudar. Aí você vai ver que lá o oxigênio tem um papel primordial, muito importante. Né? Então ele não é relevante neste momento, tá? Nessa altura do nosso curso, tá bom? Então eu vou agora para um ligante bastante relevante, que é o CO, o monóxido de carbono. Mas antes de eu ir para o monóxido de carbono, o que fica evidente aqui para a gente? Nós sabemos que todo mundo sabe, né? Desde que começou a estudar química na oitava série, que existe uma ligação dupla aqui. Né? Segundo a teoria da ligação de valência, aqui nós temos uma ligação dupla. Tá? E veja que é justamente esse tipo de molécula
contendo ligações duplas, nós vamos ter esses orbitais moleculares, duplas ou triplas, né? Esses orbitais moleculares π do tipo ligante e também π do tipo antiligante. O CO é um exemplo, tá? Monóxido de carbono, ele tem entre o carbono e o oxigênio, não é uma ligação simples, tá? São ligações múltiplas. Aí se ela é tripla, dupla, daí é algo que a teoria da ligação de valência sofre um pouco para explicar as ligações químicas do monóxido de carbono. Ao contrário da teoria do orbital molecular, é tranquilo, né, a gente explicar a existência do CO. Além do mais, o CO, o monóxido de carbono, segundo a teoria do orbital molecular, nós não usamos o conceito, né, de ligação simples, ligação dupla, e sim o conceito de ordem de ligação. Então, ligação simples, dupla, tripla, é algo que vem da teoria da ligação de valência. A teoria do orbital molecular trabalha com ordem de ligação. Tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nos orbitais moleculares do monóxido de carbono. Aqui a gente já vê um orbital do tipo, ó, simetria cilíndrica em torno do eixo de ligação, um orbital molecular do tipo sigma, né, simetria sigma. É um orbital molecular antiligante, né, nós temos a combinação destrutiva, fora de fase. Nós temos a contribuição do carbono, o orbital do carbono interagindo com o orbital do oxigênio, as fases estão trocadas. Então, é uma interação destrutiva. Portanto, é um orbital molecular do tipo sigma, só que antiligante. Aqui a gente já veio para o orbital molecular do tipo π. Né? Girou em torno do eixo de ligação. A gente vê que rotacionando a função, né? Rotacionando a função no espaço, a gente percebe que não há simetria cilíndrica com relação ao eixo de ligação. Aqui a gente, comparando com o oxigênio, a gente já vê que tem uma assimetria no orbital, né? Por quê? Nós temos átomos diferentes agora. Essa é uma molécula diatômica heteronuclear. Então nós temos pesos diferentes na combinação linear. Um orbital molecular, nunca se esqueça, eu já falei isso várias vezes. Um orbital molecular é uma combinação linear de orbitais atômicos, certo? E sendo uma combinação linear, nós temos os coeficientes nessa combinação linear. Esses coeficientes são iguais quando os átomos, evidentemente, são iguais, tá? Na maioria das vezes. Aqui nós temos átomos diferentes, então contribuições diferentes, então nós temos uma certa assimetria do orbital, né? Essa parte de cá, ó, ela é um pouquinho diferente dessa outra parte cá. Isso tem a ver com o quê? Com o coeficiente da combinação linear. Os coeficientes são diferentes. Então, esse é o orbital molecular do tipo π ligante, certo? Esse também é o orbital molecular do tipo π ligante. Opa, esse é o nosso garoto, ó. Aqui nós temos um orbital molecular do tipo sigma ligante, tá? Do tipo sigma ligante. Então, podemos afirmar aqui que nós temos a combinação do orbital P do carbono, orbital P do oxigênio, a combinação em fase. Tanto é que nós temos aqui, ó, entre os átomos, né, olhando para o eixo nuclear, entre os átomos ligantes aqui, que estão participando da ligação, nós vemos que tem função ali, né? Então, isso indica uma densidade eletrônica entre os átomos participantes da ligação. Nós vemos que há uma assimetria, né? Esse orbital molecular aqui, ele está mais localizado no carbono, né? O carbono tem uma contribuição maior. Isso quer dizer o quê? Que esse orbital, ele é sigma, certo?
Isso quer dizer que este orbital ele pode fazer, então, pode combinar-se com um orbital do centro metálico, formando um orbital molecular sigma. Né? O orbital molecular é uma combinação linear de orbitais atômicos. Ok. Né? Se você tem moléculas simples assim. Né? Agora, se você pensar, eu posso imaginar que eu tenho essa molécula, tá? E eu tenho um orbital lá de simetria adequada no centro metálico. Então agora eu vou combinar este orbital molecular de quem? Do monóxido de carbono com o orbital atômico do centro metálico, formando um novo orbital molecular, tá? Então não necessariamente o orbital molecular vai ser formado só por orbitais atômicos, né? Posso pensar dessa forma, que inicialmente eu tenho um orbital molecular do monóxido de carbono, tá? Que vai combinar com o orbital atômico do centro metálico, formando um novo orbital molecular. Na verdade, dois, né, orbitais moleculares. Um ligante e o outro antiligante. Sempre assim. Então, devido ao fato da amplitude ser maior em cima do carbono, não é de se estranhar que o carbono tem um par de elétrons. Aqui em cima do carbono nós temos um par de elétrons. E esse par de elétrons aqui em cima do carbono, né? Como é que eu sei que provavelmente tem esse par de elétrons que está mais para o carbono do que para o oxigênio? Devido à amplitude do orbital, né? A função tem uma amplitude maior aqui em cima do carbono. Então, nós temos que o par de elétrons não é totalmente do carbono, mas ele é mais do carbono do que do oxigênio, tá? Então, nós temos aqui que esse lóbulo, tá? Essa amplitude grande do orbital em cima do carbono é um indicativo, é uma explicação, tá? É uma explicação, um dos motivos pelos quais, tá? É um motivo pelo qual nós justificamos o carbono coordenar o centro metálico preferencialmente. Pode coordenar pelo oxigênio? Pode, tem casos? Tem, tá? Mas preferencialmente, tá? É mais comum a gente ver o carbono complexando o centro metálico e não o oxigênio, tá? Então, seguindo, então esse orbital aí vai proporcionar a formação de ligação sigma com o centro metálico. Opa, isso aqui é o quê? Este é um orbital molecular de simetria π e é antiligante, tá? É antiligante. E nós temos outros de mesma energia, tá? Só que rotacionando no espaço, né? Veja aí, ó. Aqui ele está assim entrando na tela do computador. E esse aqui está no plano da tela do computador, certo? Então, nós temos no monóxido de carbono orbitais moleculares. Tanto sigma, claro, tanto sigma quanto π, nós temos orbitais moleculares. π que estão preenchidos, nós temos orbitais moleculares π que estão vazios. Tá? Esse aqui é um orbital molecular π antiligante que está vazio, não tem elétron aí. Tá? Note também que a amplitude desse orbital π antiligante também é maior no carbono. Tá? Então, esses orbitais, tanto π ligante quanto π antiligante, nós vamos passar a considerá-los agora. Nós vamos considerar a possibilidade deles interagirem com com o orbital atômico do centro metálico, formando orbitais moleculares de simetria π nos complexos metálicos como um todo, tá? Então, eu já preparei o terreno. Nós vimos vários detalhes hoje, interações de orbitais de simetria sigma ainda, e agora eu resgatei com vocês a aparência dos orbitais moleculares π ligantes e antiligantes. Agora nós já temos que o terreno está preparado para a gente considerar de fato agora as ligações π entre ligantes e centros metálicos.